Bacana, um oferecimento. Aspeb Benefícios, aqui sua vida é mais segura. Eletromóveis, o bom gosto para o seu lar. Grupo Mônaco, feito por pessoas. C-Transbel, Leal Moreira, mais valor com nome e sobrenome. Hospital HSM, pioneirismo em transplante de medula óssea. Líder, tem tudo e muito mais para você. Gavi Resorts. Olá, meu amigo bacana, seja muito bem-vindo. Muito obrigado a você que nos acompanha já há 21 anos. Eu estou hoje aqui em Brasília com o ministro Jader Filho, ministro do Ministério das Cidades. Tudo bem, ministro? Como é que você está? Tudo bem, Marcelo. Prazer estar recebendo você aqui no meu gabinete aqui em Brasília. É uma honra muito grande. Teu gabinete em Brasília, a gente estava olhando aqui, eu já estava olhando, tem aqui Nossa Senhora de Nazaré, tem ali a foto da família, tem a foto com o presidente. Tem aqui uma Bíblia, tem ali uma Nossa Senhora com a bandeira do Pará atrás. Padre Cícero, né? Padre Cícero. Tem ali um barquinho de Mariti, de Miriti. Eita, pau. O barquinho de Miriti eu acho que vou ter que mostrar, acho que está fora do nosso ângulo. Com a Nossa Senhora de Nazaré aqui em cima. Tem Nossa Senhora de Fátima também, que eu sou devoto de Fátima. Então, aqui todos as... E aqui a foto do presidente Lula. Então, esse aqui é o meu gabinete aqui. Mas a gente falar de trabalho, eu quero saber como é administrar uma família com tantos filhos. Porque, e o interessante é que você tem filho de toda a idade. E agora você virou vô, né, Vovô. Pois é. Ela é uma escadinha, né? Uma escadona, vamos dizer assim. Escadona. Eu tenho a Júlia, né? Que tem 5 anos. Depois vem a Maria Luísa, que está com 15. Aí tem o Jader Neto com 22. Tem o Lucas com 26 e a Stephanie com 29. E a Stephanie que te deu agora. A Stephanie, que é a mamãe da Isabela, que é a minha neta, que está aí com, acho que um mês, nem completou um mês ainda. Eu tenho um filho e fico tentando me manter atualizado sobre as coisas do universo de um menino. Não é fácil. Eu fico imaginando como é se manter atualizado no universo de 5. São universos totalmente diferentes, né? Até pela idade, não tem como ser muito igual. Talvez dos meninos, tudo ainda seja mais, né, dos maiores. Como é que... Eu acho assim, Marcelo, primeiro, eu acho que eu tive um privilégio no primeiro momento. Obviamente foi um susto para o meu pai e para a minha mãe. Eu fui pai com 17 anos, da Stephanie. E logo depois, eu casei e tive o Jader Neto quando eu tinha 23 anos. Sim. Obviamente é uma responsabilidade muito grande para um garoto de 17 anos ser pai. Mas tem vantagens, como tudo na vida, tem vantagens e desvantagens. Que é a questão de você ter a proximidade, de você ouvir as mesmas músicas, de você gostar das mesmas coisas. Então isso acaba te dando uma proximidade muito grande. Depois eu me casei com a Laís, quando eu tinha 27 anos. E aí, que é a minha atual esposa, né? E aí eu ganhei um outro filho, que é o Lucas, né? E ele estava com 6 anos naquela altura. Então, essa coisa de você poder conviver e ouvir as mesmas músicas, gostar das mesmas coisas, falar sobre os mesmos temas. E eu sempre me interessei, Marcelo, desde muito jovem, eu me interessei pelas coisas dos meus filhos. Eu me lembro que o Jader Neto, eu brincava com ele sobre a questão. Eu sempre fazia uma brincadeira, tinha uma brincadeirinha que eu fazia com ele, que era uma pergunta de que a gente fazia de perguntas e respostas. E ele sempre foi um aficionado por essas histórias de quadrinho, de super-heróis, adorava, enfim, apaixonado pelo Homem-Aranha e tantos outros aí. E aí eu ficava numa brincadeira sempre com ele, de quem sabia mais sobre o Homem-Aranha, quem sabia mais sobre o Super-Homem, e a gente ficava fazendo essa competição. E agora, com a Maria Luísa, ela é apaixonada pela Fórmula 1. Pela Fórmula 1? Ela é apaixonada pela Fórmula 1. É fã incondicional do Charles Leclerc, que
um monegasco, enfim, um Te corredor. fez enveredar pelo caminho também. Pois é, eu gostava de Fórmula 1, mas gostava na época do Ayrton Senna. Sim. Aí agora me interessei novamente pelo esporte, pela geração mais recente. Tenho assistido vários GPs com ela e fico discutindo a questão de como é que está a questão da Fórmula 1. Ainda mais agora que a Band, né? Enfim, que a nossa RBA está transmitindo também a Fórmula 1, acaba também que foi mais uma razão, enfim, mais um interesse meu. E vou fazendo sempre isso. A Júlia, por exemplo, agora, eu sempre estou brincando de boneca, eu brincando de Barbie com ela e tantas outras brincadeiras. Já vi que a você gente pintado algumas vezes, que não tem jeito, né? A gente fica É pintando. assim Ela adora brincar de, como a gente chama no Pará, de pira-se-esconde, hein? Adora brincar de pira-se-esconde, e aí também a gente fica brincando. Eu tenho um joguinho que a gente brinca, ela no iPad dela, eu no meu iPad, que é o Roblox. Sim. Então a gente fica brincando de Roblox, eu e ela. Então eu sempre tentei, ao longo de todas as gerações, com a Stephanie, com o Lucas. O Lucas, por exemplo, o Lucas é torcedor do São Paulo por minha causa. Ele torce para o São Paulo, trouxe ele. Você deixou esse legado pro menino? Deixei. Eu sou apaixonado. Eu não consegui mudar ele do Paysandu para o Remo. Não consegui mudar ele do Paysandu para o Remo. Mas ele também gosta do Flamengo, como eu gosto do Flamengo. Mas eu fiz ele ser um torcedor do São Paulo. E você sempre se envolveu nos detalhes. Eu me lembro como se fosse hoje o dia que eu levei a Stephanie a primeira vez. Ela era uma apaixonada, como as meninas todas são apaixonadas pelas princesas da Disney. Eu me lembro, minha mãe me levou à Disney a primeira vez e eu levei, como a minha mãe me levou, eu levei também a Stephanie à Disney. Me lembro dela hoje, ela sentadinha na calçada, com os olhos brilhando, e aí o Mickey passando e ela vendo o Mickey, e eu fui fazer alguma coisa, não deu tempo de eu participar, de eu estar do lado dela na hora que estava o Mickey passando, mas eu tive um privilégio, que foi ver o rostinho dela, o sorriso dela naquele momento. Então, eu sempre tentei, Marcelo, ao longo da minha vida, não só dos meus filhos, como da Laísse, que eu digo para ela que ela não é minha esposa, que ela é minha namorada, e a gente se trata como namorados, apaixonados, paixão mesmo, de dançar, de curtir mesmo. Você sempre foi meio festeiro também, né? Gosto, e você encontrou uma mulher que também é. Pois é, ela é mais do que eu, e acabou que ela me trouxe, ela acabou dando... Você sempre gostou do relacionamento exatamente, com as pessoas, você sempre gostou de ter casa cheia, e né? A minha mãe sempre gostou muito, sempre teve festa, e aí acabou que a Laísse, que é libriana como a minha mãe, sou muito parecido, acabou que isso aí multiplicou mais ainda. Então, essa coisa de ter a família perto, os meus pais, o Helder, meu irmão, enfim, os meus sobrinhos, meus afilhados, meus sobrinhos e afilhados. Então, é um carinho. Ontem à noite, eu liguei de vídeo para a Maria Luísa, né, que eles estão morando em Belém e eu aqui em Brasília. E, para minha surpresa, quem estava na cama dela brincando com ela, os dois primos, o Helder Filho e o Thor. Então, a minha casa sempre teve essa coisa de atrair a família para perto, e eu me sinto muito orgulhoso disso acontecer e continuar acontecendo. Só a última pergunta nesse tema ainda. Você falou, estou morando em Brasília, eles estão lá, né? Eu lembro quando você veio para o Ministério, e aí, quando começou a sair as primeiras coisas a seu respeito, o pessoal falou, gente, mas o Jader não para, o Jader não sei. Eu falei, gente, mas o Jader sempre foi assim. Na RBA, eu convivo com você há 22 anos, ele sempre foi desse jeito, não ia ser diferente no Ministério. A diferença são duas cidades, né? Quer dizer, sua família está lá, você está aqui. Imagino que essa é a situação mais difícil. É a mais difícil. É a situação mais difícil. Sem dúvida nenhuma. Quero saber como é que é administrar. Primeiro dizer para você o seguinte, Marcelo. Até porque você não é só aqui também, né? Quer dizer, como ministro, você acaba viajando muito. Eu estava vendo que você ontem estava num outro estado. Estava no Maranhão. Estava no Maranhão, exatamente. Então... Marcelo, eu vou dizer o seguinte, eu estou muito feliz com o que eu estou fazendo. Eu acho que eu tenho que agradecer ao presidente Lula por essa oportunidade, agradecer a Deus por essa oportunidade. Eu digo para você o seguinte, participar do governo
do presidente Lula. É ele que é seguramente um dos maiores presidentes da história desse país. Ele já entrou na história desse país e participar do governo de um homem como é o presidente Lula. E além disso, fazer parte da equipe dele no Ministério das Cidades, o ministério que tem o Minha Casa Minha Vida. É uma das principais bandeiras do Lula. Né? Ele criou lá em 2009. Exatamente, 2009. Então, quer dizer, é o maior programa habitacional, um dos maiores programas habitacionais do mundo. Quer dizer, só nesses próximos 4 anos, fora tudo que ele já fez, são mais de 2 milhões de unidades habitacionais. Você não tem noção da energia que é, Marcelo, quando você está vendo aquela família recebendo a casa, realizando o sonho da casa própria. Então isso é um presente que eu recebi. Eu estou muito feliz, estou muito entusiasmado, mas não vou dizer para você, como eu disse para você, eu sempre fui um homem muito próximo da minha família, muito próximo dos meus amigos. Isso. Então eu hoje não vou esconder assim de você, assim, tem sido alguns dias, tem sido dias quando duros. Quando chega a noite toda, né? Dias já duros, não deve ser tão fácil. Dias duros assim, mas eu tenho tentado, Marcelo, nos finais de semana, tentado compensar, seja a presença com a minha esposa, seja a presença com os meus filhos, seja a presença com os meus pais, com os meus amigos. Eu tenho tentado suprir isso. Acaba que fica muito puxado, né? Porque você não tem um dia assim para você paralisar, porque é muito intenso aqui em Brasília. O meu ministério tem uma coisa que é muito próximo. Como a política pública e o presidente Lula, quando recriou o Ministério das Cidades, ele teve muita lucidez, muita sensibilidade, a palavra é essa, sensibilidade, de criar. Por quê? Porque a política pública tem que chegar na cidade. A maioria do povo brasileiro vive nas cidades. Sim. E é lá que a política pública tem que estar. Então a gente tem muito relacionamento aqui com prefeitos, tem muito relacionamento com governadores. Nós temos uma missão importante, que é a questão da COP30, que boa parte dos investimentos será feito no Ministério das Cidades. Você tem aí desafios do saneamento, Minha Casa Minha Vida, você tem a questão da mobilidade urbana, você tem a questão das periferias, que é uma prioridade para o presidente Lula, a questão das periferias. Então acaba que você conseguir equilibrar a agenda e ser presente, enfim, fazer um bom trabalho à frente do Ministério e ser presente junto à família, acaba que você conseguir compensar e você conseguir compatibilizar essas duas agendas acaba sendo um pouco cansativo, mas eu não vou esconder de você a alegria e a felicidade de poder estar à frente de uma pasta tão importante como é o Ministério das Cidades. Tivemos o lançamento do novo PAC agora, né? Um valor considerável de recurso vai ficar aqui no Ministério das Cidades. Eu queria que você falasse um pouco do novo PAC e desses recursos e quais são os planos que vocês têm para efetivar o investimento desses recursos no PAC que vem para cá, para esse Ministério. Boa parte dos recursos, eu acho que nós somos se não somos o ministério que mais vai ter recursos no PAC, seguramente nós estamos entre os 3, mas eu acredito que seja o maior, uma fatia, que são 622 bilhões de reais, que serão aí distribuídos aí pelos próximos 4 anos. São muitos investimentos. Boa parte disso está no Minha Casa Minha Vida. A maior parte está no Minha Casa Minha Vida. São 345 bilhões. Então, quer dizer, você tem aí muita coisa que está na área de mobilidade, tem muita coisa na área de saneamento, tem a questão, como eu disse para você, a prioridade que o presidente tem dado que a política pública possa chegar à periferia brasileira. Então, tem urbanização de favelas. Urbanização de favelas aí com 12 bilhões. Você tem a questão das encostas que você precisa tratar, que a gente se antecipar a questão de tudo que tem acontecido ano após ano, da questão dos desastres que têm acontecido aí. Quando há o deslizamento de uma encosta, Marcelo, ou as pessoas perdem a vida ou perdem tudo que tem. Então a gente precisa se antecipar isso, tem que agir de maneira preventiva.
e é isso que o presidente Lula tem nos dado, essa missão. Então, o Ministério da Cidade tem uma participação muito importante à frente do PAC, e é um desafio que a gente vai dar aí, vamos dizer assim, com todo entusiasmo, com toda vontade, para que isso possa, porque são investimentos que vão ajudar muito na vida das pessoas e melhorar as nossas cidades. Bom, a gente vai para um break, é muito rápido, eu volto aqui com o ministro Jader Filho. Eu respeito as leis de trânsito. Eu salvo vidas. Durante o verão, nenhuma vida se perdeu nas rodovias fiscalizadas pelo Detran. Detran e Governo do Pará. Tudo na natureza e na nossa vida está conectado. A natureza é a fonte da vida. Ela conecta tudo, inclusive insumos de matérias-primas que a indústria transforma em produtos feitos para melhorar a nossa vida. Vida que depende do meio ambiente saudável para ter qualidade. Viu? Tudo está relacionado. Então, indústria com preservação. O resultado é vida com mais qualidade. Uma campanha do Sistema FIEPA. A restrição de crédito dói? Os juros te assustam? Volte a sorrir com a recuperação de crédito do Banpará. Aproveite os descontos especiais nas negociações. Procure sua agência Banpará e volte a operar sem restrições. Banpará. Eu respeito as leis de trânsito. Eu salvo vidas. Durante o verão, nenhuma vida se perdeu nas rodovias fiscalizadas pelo Detran. Detran e Governo do Pará. Se sentir seguro é se sentir feliz. A Aspeb oferece planos com seguro de vida, serviço de assistência funeral e uma ampla rede conveniada. Médicos, dentistas, farmácias, supermercados e muito mais. Além de realizar sorteios de prêmios em dinheiro. São mais de 100 mil clientes, atendidos em 8 estados. Com a Aspeb, você tem a tranquilidade que você merece. Venha e traga a sua família para a Aspeb. Descubra como é bom se sentir seguro. A restrição de crédito dói? Os juros te assustam? Volte a sorrir com a recuperação de crédito do Banpará. Aproveite os descontos especiais nas negociações. Procure sua agência Banpará e volte a operar sem restrições. Banpará. Pois é, meu amigo e minha amiga, nós estamos no mês dos pais. A Eletromóveis não deixou por menos, está toda renovada, está toda pronta para você poder escolher o presente do papai aqui nas lojas Eletromóveis. Você tem muitas opções, dá uma passadinha aqui. Se preferir, acesse o nosso site www.lojaseletromoveis.com.br. Você também pode comprar pelo site e receber na sua casa. Acesse também as nossas redes sociais. Mas vem aqui, venha na Eletromóveis, pare o seu carro no nosso estacionamento, dê uma olhada nos móveis, nos produtos de decoração. Eu tenho certeza que aqui você vai escolher o melhor presente para o seu pai. Aceitamos todos os cartões de crédito e mais que isso, temos uma equipe pronta, especializada para te orientar a escolher aquele presentão que vai fazer a alegria do papai. Eletromóveis é o bom gosto para o seu pai, inclusive nesse mês tão especial. Eu respeito as leis de trânsito. Eu salvo vidas. Durante o verão, nenhuma vida se perdeu nas rodovias fiscalizadas pelo Detran. Detran e Governo do Pará. Superamos a fase mais aguda da pandemia de Covid-19 e não perdemos tempo na retomada. A Prefeitura de Ananindeua realiza ações em 180 graus, dos dois lados da BR. É desse jeito que estamos levando Ananindeua para outro patamar. 45 unidades de saúde requalificadas e humanizadas, 35 entregues e 10 em andamento, além da implantação de prontuários eletrônicos. Mais eficiência, mais gente atendida, mais vidas salvas e cuidadas. Prefeitura de Ananindeua, seguimos evoluindo. Olá, tudo bom? Hoje eu tô aqui para falar sobre esse painel que é super novidade aqui na My Home. É esse painel aqui, que dá a sensação de painel ripado, porém com uma diferença, o custo e que ele é liso. Então a gente não tem aquele probleminha com o acúmulo de poeira. Então,
Móveis de qualidade, preço justo, novidades que cabem no seu orçamento e ideias maravilhosas é aqui na My Home Planejados. Vem pra cá, Alcindo Castelo esquina com Antônio Barreto, @My Home Planejados Belém. Vem pra My Home Planejados. Eu respeito as leis de trânsito. Eu salvo vidas. Durante o verão, nenhuma vida se perdeu nas rodovias fiscalizadas pelo Detran. Detran e Governo do Pará. Belém tem muito a se conhecer, a explorar e a se encantar. E fica ainda melhor com a experiência gastronômica perfeita. Conheça o Resto do Porto, espaço gastronômico e de eventos em Belém. Bem em frente a um dos mais belos cartões postais da cidade, o Porto Futuro. Uma culinária surpreendente, com sabores únicos e um ambiente aconchegante para todas as ocasiões. O lugar perfeito para encontrar pessoas, reunir amigos, trazer a família, celebrar a vida e degustar o que Belém tem de melhor a oferecer. Venha celebrar o lado bom da vida. Eu sou o Pará. O Pará que trabalha firme para proteger a floresta. O Pará que cuida das pessoas. Sou o Pará que se levanta para proteger o nosso clima. Para manter a nossa gente e a floresta em pé. Eu sou o Pará da COP30, o maior evento mundial de clima e meio ambiente. Governo do Pará. Voltamos então, estamos aqui com o ministro Jader Filho. Jader, você falou sobre 2 milhões de novas moradias no governo Lula. É muita moradia, né? É muita moradia. Existe a questão dos projetos. Os projetos, eu acho, eles acabam demorando muito para serem aprovados nos municípios. Existem questões burocráticas, né, que devem acontecer. Aí eu fico pensando no seguinte: vocês criaram já uma estratégia para poder agilizar isso? Porque a preocupação que eu tenho é justamente a questão das licenças municipais, muitos municípios, né, para você poder fazer tudo isso aqui. Qual é a estratégia para isso poder... Porque não basta só a questão do recurso, né? Você tem o recurso, o que já é uma coisa difícil de conseguir. Marcelo, primeiro, isso que você falou é uma realidade, mas pela histórica, pela curva de tudo aquilo que ocorreu no Minha Casa Minha Vida, desde lá de 2009, quando o presidente Lula criou Minha Casa Minha Vida, dos programas, por exemplo, aqui do Ministério das Cidades, o que mais teve entrega foi o Minha Casa Minha Vida. Pelo formato dele. Sim. É um formato mais simplificado. É um formato mais simples. Seja no Minha Casa Minha Vida urbano, seja na Minha Casa Minha Vida rural ou numa entidade. Porque ele tem um processo mais simples de contratação. Diferentemente de outras obras que acabam que, por diversas razões, que além de licenças, tem questão da licença ambiental, você tem outros problemas, tem licenças municipais, estaduais, então acaba que isso cria... Já existe um mecanismo que já facilita, na verdade. Mas o Minha Casa Minha Vida ele é mais simples a contratação, é muito mais rápida. E ele tem um detalhe, ele é empreitada global.
Então, quando o empresário ou quando a entidade ela faz, não tem como ter reajuste. Entendi. Então, é aquele valor daquele projeto que ele tem que executar ele por inteiro. E aí o empresário tem o quê? Ele tem todo o interesse, porque quanto mais rápido ele entregar, o custo dele vai ser menor e, obviamente, o resultado que ele vai alcançar daquele investimento é maior. Não tem aditivos. Não tem aditivos. Entendi. Não é permitido no Minha Casa Minha Vida, você está lá, você fecha um valor e o valor, se tiver que acontecer, precisa de um aditivo, não pode mais ser com aquela empresa. Entendi. Ou seja, isso faz com que realmente ande mais rápido. Né? Exatamente. Se tiver que ter um aditivo, o que acontece? Claro que tem um limite. Nesse valor agora de R$170 mil é o limite máximo do Minha Casa Minha Vida, no caso do urbano. Mas um detalhe que é importante você ter. Nunca poderá ser a mesma empresa que vai continuar a obra. Então ela tem que ser destratado com aquela empresa, aí tem uma nova empresa que vai ter que entrar nisso. Com isso, dá celeridade. Por isso que o programa conseguiu ter tanto sucesso. E é importante que se diga, Marcelo, que o Minha Casa Minha Vida, você tem 3 tipos de contratação. Você tem o Minha Casa Minha Vida urbano, você tem o Minha Casa Minha Vida rural e você tem o Minha Casa Minha Vida, que são das entidades que lutam pela moradia. Sim. São os 3, tá ok? Aqui, nos 4 anos, estão distribuídos 500 mil, de contratar 500 mil unidades habitacionais. Nessas 3 modalidades, tá? O restante da meta de 2 milhões de unidades habitacionais são o quê? São os financiamentos a partir do FGTS. Do FGTS. Tá? Que aí sim, aí como eu estou dizendo para você, aí você tem lá a questão que nós fizemos algumas alterações para poder fazer com que todas as regiões sejam beneficiadas, que é quando a gente faz o aumento dos subsídios, que a gente passa de 47.500 para 55 mil reais, quando a gente baixa a taxa de juros nas regiões Norte e Nordeste de 4,25 para 4, é a menor taxa de juros da história do programa, e no restante das outras regiões de 4,5 para 4,25. Para quê? Para que mais financiamentos e mais famílias possam vamos dizer assim, serem atendidas, serem beneficiadas pelo programa. Então, estou repetindo, você tem 500 mil unidades habitacionais para serem contratadas em 4 anos e mais 1,5 milhão de unidades habitacionais a partir dos financiamentos. Para todas as faixas, para o faixa 1, que são as famílias que ganham até R$ 2.640, para o faixa 2, que são de 2.640 até 4.400, e do faixa 3, que é de 4.400 até 8.000 reais. Ainda falando do Minha Casa Minha Vida, eu queria falar um pouquinho do programa no Pará. Por exemplo, a gente noticiou, você conseguiu retomar obras que estavam paradas, abandonadas durante esses últimos anos, né? E acabou entregando. Existe uma previsão do Minha Casa Minha Vida para o Pará? Quer dizer, isso deve ser feito, logicamente, em cima também dos projetos que as prefeituras devem... Não, para 2023, Marcelo, só no Orçamento Geral da União, como eu estava dizendo para você, soma urbano, rural e entidades, tirando os financiamentos, são 13 mil unidades para o ano de 2023. São quantas? 13 mil unidades para 2023. 2023? Isso. Tá. Mas aí, peraí, a gente está falando do Pará? Do Pará. Do Pará. Só no Pará serão contratadas 13 mil unidades. Repetindo, no urbano, no rural e no entidade. Olha, saneamento é um negócio que as pessoas, os políticos não gostam muito de fazer, né? Porque é aquela velha história, né? Você vai fazer um investimento, vai ficar embaixo da terra e tal. Aí chegamos na situação que o Brasil chegou hoje, né? Talvez um país desse tamanho, com todas as potencialidades, com pouquíssimo saneamento. Eu sei que o Ministério agora vai investir muito em saneamento. Fala um pouquinho a respeito desse item para a gente. Quais são os investimentos que nós vamos ter em saneamento aqui no Ministério? Aqui são várias frentes, né? Você tem aqui, primeiro o saneamento, tenho dito, o saneamento, Marcelo, é uma prioridade para o governo do presidente Lula. Porque saneamento, Marcelo, é saúde. Água é saúde, água é vida. Ainda mais alguém vindo com
com a história que ele vem, né? Ele passou exatamente por isso, né? Se você pega um livro, tem um livro ali. Se você pega um livro dele ali, você vai saber o que ele passou. Ou seja, ele viveu isso. Ele sabe a importância disso, coisa que às vezes outros governantes não têm essa sensibilidade porque não passaram, né? Nós temos, primeiro, Marcelo, nós temos é importante que se diga que cada real investido em saneamento são R$4 que deixam de ser gastos em saúde. Isso. Então, é muito clara essa relação de economia. Não é só você dar qualidade de vida para as pessoas. As pessoas elas adoecem menos. Ou chegam até a não adoecer. Claro. Por quê? Porque elas têm uma água de qualidade. O fato de as pessoas tomarem água de qualidade, isso é um ganho social fantástico para as famílias. Então, isso vai ser sempre uma prioridade no governo do presidente Lula. Nós temos uma meta ousada, Marcelo, que é universalizar a questão da água e do esgoto até 2033. Daí a necessidade de nós unirmos esforços entre a iniciativa privada e o governo federal. Ninguém sozinho vai conseguir fazer essa universalização, cumprir esta meta, se nós não unirmos os esforços. Daí que nós fizemos as alterações a partir dos decretos do saneamento, por exemplo, tirando o limite que tinha sido criado no governo anterior de até 25% para as PPPs. Para quê? Para que nós possamos o quê? Com que mais PPPs possam ser as pessoas, os governos de estado, as prefeituras possam lançar essas PPPs e elas fiquem de pé, elas sejam uma realidade e que os empresários se interessem em fazer o investimento. Eu mesmo aqui, Marcelo, tenho recebido embaixadores de outros países interessados na questão do saneamento, de investimentos na questão da área de saneamento aqui no Brasil. Recebi dos Estados Unidos, veio aqui um altíssimo funcionário do Tesouro americano conversar conosco para a gente poder, eles queriam entender como é que o Brasil está enxergando a questão do saneamento. Como veio aqui também da França, como veio aqui da China e tantos outros países, a Suíça, outros países têm nos procurado interessados. Já tem diversos investidores na área de saneamento, como na telefonia, como tem na questão dos aeroportos, portos, mas eles estão nesse momento, um dos maiores interesses que os outros países têm em trazer investimentos para o Brasil é na área de saneamento. E a gente precisa estimular isso, para que a gente possa, em 2033, alcançar a meta de universalização de água e de esgoto. Bom, a gente tem mais um break rápido e a gente depois continua aqui. Eu respeito as leis de trânsito. Eu salvo vidas. Durante o verão, nenhuma vida se perdeu nas rodovias fiscalizadas pelo Detran. Detran e Governo do Pará. Tudo na natureza e na nossa vida está conectado. A natureza é a fonte da vida. Ela conecta tudo, inclusive insumos e matérias-primas que a indústria transforma em produtos feitos para melhorar a nossa vida. Vida que depende do meio ambiente saudável para ter qualidade. Viu? Tudo está relacionado. Então, indústria com preservação. O resultado é vida com mais qualidade. Uma campanha do Sistema Fiepa. A restrição de crédito dói? Os juros te assustam? Volte a sorrir com a recuperação de crédito do Banpará. Aproveite os descontos especiais nas negociações. Procure sua agência Banpará e volte a operar sem restrições. Banpará. Se sentir seguro é se sentir feliz. A Aspeb oferece planos com seguro de vida, serviço de assistência funeral e uma ampla rede conveniada. Médicos, dentistas, farmácias, supermercados e muito mais. Além de realizar sorteios de prêmios em dinheiro. São mais de 100 mil clientes, atendidos em 8 estados. Com a Aspeb, você tem a tranquilidade que você merece. Venha e traga sua família para a Aspeb. Descubra como é bom se sentir seguro. Eu respeito as leis de trânsito. Eu salvo vidas. Durante o verão, nenhuma vida se perdeu nas rodovias fiscalizadas pelo Detran. Detran e Governo do Pará. Belém tem muito a se conhecer, a explorar e a se encantar. E fica ainda melhor com a experiência gastronômica perfeita. Conheça o Resto do Porto
espaço gastronômico e de eventos em Belém, bem em frente a um dos mais belos cartões postais da cidade, o Porto Futuro. Uma culinária surpreendente, com sabores únicos e um ambiente aconchegante para todas as ocasiões. O lugar perfeito para encontrar pessoas, reunir amigos, trazer a família, celebrar a vida e degustar o que Belém tem de melhor a oferecer. Venha celebrar o lado bom da vida. Eu sou o Pará. O Pará que trabalha firme para proteger a floresta. O Pará que cuida das pessoas. Sou o Pará que se levanta para proteger o nosso clima. Para manter a nossa gente e a floresta em pé. Eu sou o Pará da COP30, o maior evento mundial de clima e meio ambiente. Governo do Pará. Pois é, meu amigo e minha amiga, nós estamos no mês dos pais. A Eletromóveis não deixou por menos, está toda renovada, está toda pronta para você poder escolher o presente do papai aqui nas lojas Eletromóveis. Você tem muitas opções, dá uma passadinha aqui. Se preferir, acesse o nosso site www.lojaseletromoveis.com.br. Você também pode comprar pelo site e receber na sua casa. Acesse também as nossas redes sociais. Mas vem aqui, venha na Eletromóveis, pare o seu carro no nosso estacionamento, dê uma olhada nos móveis, nos produtos de decoração. Eu tenho certeza que aqui você vai escolher o melhor presente para o seu pai. Aceitamos todos os cartões de crédito e mais que isso, temos uma equipe pronta, especializada para te orientar a escolher aquele presentão que vai fazer a alegria do papai. Eletromóveis é o bom gosto para o seu pai, inclusive nesse mês tão especial. Superamos a fase mais aguda da pandemia de Covid-19 e não perdemos tempo na retomada. A Prefeitura de Ananindeua realiza ações em 180 graus, dos dois lados da BR. É desse jeito que estamos levando Ananindeua para outro patamar. 45 unidades de saúde requalificadas e humanizadas, 35 entregues e 10 em andamento, além da implantação de prontuários eletrônicos. Mais eficiência, mais gente atendida, mais vidas salvas e cuidadas. Prefeitura de Ananindeua, seguimos evoluindo. Olá, tudo bom? Hoje eu tô aqui para falar sobre esse painel que é super novidade aqui na My Home. É esse painel aqui, que dá a sensação de painel ripado, porém com uma diferença, o custo e que ele é liso. Então a gente não tem aquele probleminha com o acúmulo de poeira. Então, móveis de qualidade, preço justo, novidades que cabem no seu orçamento e ideias maravilhosas é aqui na My Home Planejados. Vem pra cá, Alcindo Castelo esquina com Antônio Barreto, @My Home Planejados Belém. Vem pra My Home Planejados. Eu respeito as leis de trânsito. Eu salvo vidas. Durante o verão, nenhuma vida se perdeu nas rodovias fiscalizadas pelo Detran. Detran e Governo do Pará. Tudo na natureza e na nossa vida está conectado. A natureza é a fonte da vida. Ela conecta tudo, inclusive insumos e matérias-primas que a indústria transforma em produtos feitos para melhorar a nossa vida. Vida que depende do meio ambiente saudável para ter qualidade. Viu? Tudo está relacionado. Então, indústria com preservação. O resultado é vida com mais qualidade. Uma campanha do Sistema FIEPA.
Se sentir seguro é se sentir feliz. A Aspeb oferece planos com seguro de vida, serviço de assistência funeral e uma ampla rede conveniada. Médicos, dentistas, farmácias, supermercados e muito mais. Além de realizar sorteios de prêmios em dinheiro. São mais de 100 mil clientes, atendidos em 8 estados. Com a Aspeb, você tem a tranquilidade que você merece. Venha e traga a sua família para a Aspeb. Descubra como é bom se sentir seguro. Eu sou o Pará. O Pará que trabalha firme para proteger a floresta. O Pará que cuida das pessoas. Sou o Pará que se levanta para proteger o nosso clima. Para manter a nossa gente e a floresta em pé. Eu sou o Pará da COP30, o maior evento mundial de clima e meio ambiente. Governo do Pará. Eu respeito as leis de trânsito. Eu salvo vidas. Durante o verão, nenhuma vida se perdeu nas rodovias fiscalizadas pelo Detran. Detran e Governo do Pará. Superamos a fase mais aguda da pandemia de Covid-19 e não perdemos tempo na retomada. A Prefeitura de Ananindeua realiza ações em 180 graus, dos dois lados da BR. É desse jeito que estamos levando Ananindeua para outro patamar. 45 unidades de saúde requalificadas e humanizadas, 35 entregues e 10 em andamento, além da implantação de prontuários eletrônicos. Mais eficiência, mais gente atendida, mais vidas salvas e cuidadas. Prefeitura de Ananindeua, seguimos evoluindo. Voltamos aqui com o ministro da cidade, Jader Filho. Eu vi que lá em Belém mesmo houve uma conferência que se chama, um encontro do projeto da Periferias Vivas. É a Caravana das Periferias. Caravana das Periferias, exatamente. Primeiro que é um evento bonito. Muito bonito. Né? Um evento muito bonito. Eu queria que você explicasse o que é o Caravana das Periferias, porque já está acontecendo, tem investimentos, né? Já previstos. Fala um pouquinho. A periferia é uma prioridade para o governo do presidente Lula. Eu tenho tido a oportunidade de conversar com a primeira-dama, Janja. Para eles, a questão da periferia é uma coisa muito, muito prioritária, muito importante. Daí nós temos aqui diversos programas que são voltados para a questão da periferia. Foi por isso que o presidente Lula, quando recriou o Ministério das Cidades, ele criou com a Secretaria de Periferias, que é o secretário Guilherme Simões. Nós temos esse projeto, que é o Caravana das Periferias, que é um projeto, Marcelo, belíssimo, que a gente tem a oportunidade, nós vamos correr o Brasil, nós vamos visitar uma cidade em cada uma das regiões. Sim. Nós já estivemos em Belém, nós já estivemos em Recife, ainda vamos ainda ao Sudeste, vamos ainda ao Sul, a região Sul, e vamos finalizar com um grande encontro aqui em Brasília, que será o final dessa rodada. Perdão. A principal iniciativa da Caravana das Periferias é ouvir a periferia. É dar oportunidade dela poder falar. É isso que nós vamos até lá. Ouvir o que eles pensam. Não só aquilo que está feito, não só nas políticas públicas do Ministério das Cidades. Não, para ouvir o que elas pensam na saúde, na educação, na comunicação, na cultura, na segurança pública, dos direitos humanos, das mulheres, enfim, tudo aquilo. O que a periferia pensa? É uma captação de informação. Exatamente. Para que a partir daí nós possamos pegar essas informações e nós possamos trazer para dentro do governo. Para que isso é o que a periferia pensa sobre as políticas públicas. Porque se a gente tem que fazer política pública, Marcelo, a gente tem que fazer política pública com as pessoas. E como é que você vai fazer política pública sem ouvir o que as pessoas pensam? Sim. Quais são as suas prioridades, as suas necessidades. E é isso que a Caravana da Periferia faz. Normalmente, quando a gente vai nesses encontros, quem fala são as autoridades. Na Caravana das Periferias, quem fala é o povo. É a periferia que dá lá a sua opinião. E aí a gente vai pegar essas informações, vamos pegar todos esses inputs, isso aí, e nós vamos o quê?
transversalmente discutir dentro do governo do presidente Lula. Sim. Vai ser até criado um prêmio, né? Na verdade, para poder... Exatamente, o prêmio Periferia conhecer... Viva, que é para poder, são as iniciativas, a gente poder premiar as melhores iniciativas daqui de trabalho que estão sendo feitos já nas nossas periferias do Brasil. E também criamos o programa Periferia Viva. Tem o prêmio Periferia Viva e tem o programa Periferia Viva, que é justamente o quê? A partir daquilo que a gente ouvir, a gente pegar todas as ações que acontecem na área da educação, saúde, enfim, tudo, saneamento, mobilidade, transporte público, tudo aquilo, a gente agir de maneira, o governo agir de maneira integrada, levando as políticas públicas do governo federal até a periferia brasileira. Ou seja, é uma forma, na verdade, de colaboração, se você vai lá pensar bem. Porque você usou uma palavra que é muito importante, né? E os governos costumam não agirem assim, é integrada, né? Às vezes um ministério faz uma coisa, o outro faz outra, não se dentro do mesmo território. Não, às vezes não dentro, se comunicam. Dentro do mesmo território. Exatamente. Cada um vai fazendo uma ação, Pronto, nós temos que fazer isso de maneira complementar. Todo mundo complementar. junto. Então, vamos lá, a creche vai ser feita, vamos discutir aqui dentro daquilo que a periferia pensa, vamos agir de maneira integrada para saber o seguinte, que programas nós temos e aí de maneira, vamos dizer assim, combinada, com todos os ministérios juntos, a gente de maneira transversal fazendo chegar na periferia do Brasil as políticas públicas do governo federal. Só tem uma coisa aqui que me chamou a atenção, que é a questão gestão dos resíduos sólidos, né? Nós vivemos... Acho que nós estamos tendo a oportunidade de viver uma nova era nesse mundo, né? Voltada muito para a questão do meio ambiente. Eu confesso sinceramente para você que há alguns anos atrás eu tinha até perdido a esperança que isso pudesse acontecer no mundo. O mundo caminhava para outro lugar. De repente, o mundo começou a caminhar para essa questão da sustentabilidade. A gente começou a ter mais consciência e os governos começaram a agir, finalmente. Sem dúvida. Isso, eu até tive a oportunidade de ver hoje de manhã, Marcelo, uma imagem lá do Havaí. Sim, eu vi. Eu pensei que eu estava vendo uma imagem de um filme sobre o Apocalipse. Há 25 anos atrás, eu tive a oportunidade na Federação das Indústrias de São Paulo de assistir uma palestra do ex-vice-presidente Al Gore dos Estados Unidos, onde ele falava, ele tinha criado uma ONG, onde ele falava sobre a questão climática, sobre aquecimento global. E a coisa de 5, 6 anos, ainda hoje tem gente que não acredita, mas a coisa de 5, 6 anos atrás, esse assunto tinha sido enterrado no mundo, né? Quer dizer, tem tudo a ver com a imagem que você viu hoje de manhã. É óbvio, né? A temperatura da Terra, nós temos agora o mês de julho, foi o mês mais quente da história do planeta. A Unidade da Califórnia, na semana passada, detectou que em Dhahran, uma cidade da Arábia Saudita, meia-noite, de sábado para domingo, fez 56,3 graus. Meia-noite. E soltou um alerta. A temperatura próximo ao máximo suportável pelo ser humano. Ou seja, está aí, está acontecendo. Isso é interessante até a gente falar, porque a gente também tem que daqui a pouco falar sobre a COP, e aí o Pará é protagonista. Mas a questão da gestão dos resíduos sólidos, ela passa por isso, ela faz parte de tudo isso. Vocês têm 1,8 bilhões aqui, né, de planejamento. Eu queria que você falasse a respeito desse planejamento, como vocês pretendem atuar, qual é a determinação que você vem dando para o Ministério. Primeiro, voltado exatamente para o que você está dizendo. Ter atenção com o meio ambiente. A questão da sustentabilidade não pode estar dissociada com nenhuma das nossas ações aqui no Ministério das Cidades. Sim. Eu vi, por exemplo, que você, só te interrompendo um segundo, que você falou alguma coisa a respeito de energia solar para o Minha Casa Minha Vida. Achei aquilo fantástico também. Mas dessa vez vai ser um pouco diferente, Marcelo. As placas solares não ficarão nas casas. As placas solares nós vamos adquirir de algumas fazendas de produção solar. Sim.
Porque acabava que o que nós queremos é baratear, além de ter a questão da sustentabilidade, é dar o benefício para a família. Baratear a energia. Exatamente, baratear a energia é um ganha-ganha, é você cuidar do meio ambiente e cuidar do bem-estar das famílias. Então, é essas duas coisas que a gente está buscando. Então, não será mais feito no teto das casas, nós faremos a aquisição. Exatamente, faremos uma aquisição que não necessariamente tem que ser aqui na mesma área do Minha Casa Minha Vida, pode ser remotamente, contanto que a gente faça esse investimento, incentivando a questão do meio ambiente e barateando a conta de energia das famílias que vivem no Minha Casa Minha Vida. Mas eu te interrompi, a gente ia falar sobre a questão dos resíduos sólidos. Exatamente, a questão dos resíduos sólidos para nós é a questão, primeiro, que tem que levar em conta a questão da sustentabilidade. Segundo, Marcelo, que isso é um problema que a gente tem observado em diversas prefeituras pelo país. E daí a importância de nós agirmos juntos. É importante que eu explique para você, Marcelo, que o Ministério das Cidades ele não faz obra, o Ministério das Cidades não escolhe obra. O Ministério das Cidades ele recepciona os projetos. Sim. E aí sim... Desculpe, até a gente escolhe, mas a hora da nossa seleção, vamos dizer assim, ela se dá após que as prefeituras, que os governos de estados apresentem os projetos para nós. Então, esses recursos que estão apontados aí, que você está apontando, farão parte de projetos que serão apresentados pelas prefeituras do Brasil, pelos governos de estado, não só para a questão do resíduo sólido, mas para a questão da água, para a questão do esgoto, para a questão da mobilidade urbana, para a questão do transporte público e tantas outras áreas que estão feitas, a reurbanização, enfim. Agora mesmo lá em Belém, já entrando um pouquinho na questão da COP, nós liberamos para o Parque Linear lá do canal do São Joaquim, que era um projeto da Prefeitura de Belém, que a Prefeitura de Belém apresentou para o Ministério da Cidade, nós aprovamos e já liberamos 50 milhões de reais para a Prefeitura de Belém para fazer a obra, essa obra que será uma obra importantíssima, já com uma primeira obra que foi aprovada nesse processo de dar uma infraestrutura melhor a Belém para que ela possa fazer uma grande COP30. Bom, vamos falar um pouquinho de COP30 para a gente terminar. Primeiro, eu queria a tua palavra a respeito de uma frase que eu escuto muito. Esse governador Helder falou um negócio que eu achei muito interessante, né? Ele falou, a gente tem que parar com essa coisa, aquela antiga síndrome do vira-lata, né? A gente não consegue, a gente não vai, né? A gente não chega a lugar nenhum assim. Ou seja, é trocar o pessimismo pelo otimismo, na verdade. Bom, mas a gente tem 2 anos, né, para a COP. Belém vai passar por uma série de mudanças que já começaram, já iniciaram. Eu estava até antes de vindo para cá, para ir para o aeroporto, passei ali, dei uma olhada no Parque da Cidade. O governador Helder já iniciou a obra lá. Não é? Já começou a obra. Grande obra, que lá é o principal equipamento para os eventos que vão acontecer da COP, será lá no Parque da Cidade. O governador está acelerando muito aí, o governador tem feito a parte dele aí, parabéns ao governador e toda a equipe, a vice-governadora Hanna, que tem feito aí um trabalho excepcional, não só naquilo que é o dever de casa do governo, mas também nos diálogos que têm sido feitos aqui conosco à frente do Ministério da Cidade. Então, o Ministério da Cidade, ele entra nessa questão da COP também, Sim, né? muito. Então, me diga onde. Aqui no Ministério das Cidades, Marcelo, foi apresentado para nós cerca mais ou menos de obras e investimentos, cerca de 2 bilhões de reais. Cerca de 1,7 bilhão para as obras viárias dentro da cidade de Belém, como a questão dos investimentos dos ônibus elétricos, que aí é um financiamento da ordem de 350 milhões de reais para a gente poder colocar o ônibus elétrico com qualidade para as pessoas, melhorando o transporte público de Belém, que as pessoas têm, enfim, e de fato, enfim, não está indo bem e a gente precisa de fato fazer investimentos nisso aí. Então são essas as prioridades que foram apresentadas, seja pelo governador Helder, seja pelo prefeito Edmilson, para a nossa equipe Você aqui. falou do canal agora? Exatamente, né? já é uma obra que nós liberamos para a Prefeitura de Belém já, e essa obra já tem 50 milhões que já foi destinado a ela. Jada, e você, o que é que você tem para falar para as pessoas que dizem assim, mas é pouco tempo para fazer uma COP? Olha, Marcelo, eu acho que o grande desafio da gente é a questão do tempo. O desafio da gente é o tempo. Mas
No cronograma que foi apresentado pelo governo do estado e pela prefeitura de Belém, é facilmente alcançável esse tempo para que essas obras estejam finalizadas. Outro investimento importante é a questão da hotelaria. E o governador Helder tem feito um trabalho, que foi até um trabalho que ele fez juntamente com a Fundação Getúlio Vargas, que apontam quais são as alternativas. Sim. Então eu acredito o seguinte, Marcelo, que se nós nos unirmos os esforços, governo federal, governo do estado e a prefeitura de Belém, eu tenho certeza absoluta que nós faremos a melhor COP de todas as COPs. Primeiro, por uma razão muito simples. Onde ela estará? Onde ela estará. Todo mundo e todas as COPs só falam sobre a Amazônia. Falam sobre a Amazônia, né? Mas essas pessoas nunca foram na Amazônia para falar dela. Muitas delas, claro, outras foram, mas muitas delas nunca foram à Amazônia. A maioria desses líderes que vão estar em Belém em 2025, na COP30, muitos deles nunca tiveram nem chegar nem perto da Amazônia, não sabem o que é uma cidade amazônica. E uma última coisa que eu acho importante, Marcelo, que a gente precisa discutir na questão da COP, e aí foi muito importante na Cúpula da Amazônia, e nós apresentamos esses 2 pleitos na Cúpula da Amazônia aos presidentes que estiveram lá. Eu tive a oportunidade de falar aos presidentes e coloquei uma situação que eu acho que é fundamental, que é o seguinte: se a gente quer falar de meio ambiente na Amazônia, ou nas florestas tropicais, no Congo, na Indonésia, nos 2 Congos ou na Indonésia, a gente tem que falar das cidades amazônicas. As pessoas, a maioria dos amazônidas, vivem nas cidades amazônicas. E é lá que a política pública tem que estar. Não tem como a gente dissociar, falar de meio ambiente sem falar das pessoas. Não, e para isso a gente tem que dar para elas, Marcelo, qualidade de vida, lazer, emprego, uma vida digna. E aí a cobrança que o presidente Lula tem feito para que os países ricos, para que, se eles de fato querem enfrentar a questão do meio ambiente, se eles querem enfrentar a questão de encontrar soluções para o meio ambiente, isso obrigatoriamente passa por investimento. Eles têm que fazer os investimentos. Claro. Quem poluiu o mundo não foi o Brasil, nem os países da Amazônia, que fazem parte da Amazônia. Sim. Quem poluiu o mundo, quem polui e poluiu o mundo, são os países ricos. E eles têm que dar a sua contribuição. Mas não é ficar com essas, enfim, colocando investimentos minúsculos diante do tamanho do problema. Isso não é isso, o Brasil não precisa disso. É porque nós temos quase 50 milhões, 40 milhões de pessoas que são 30 milhões de amazônidas brasileiros. 30 milhões de amazônidas. Se você pega, eu estou com a informação da conferência, se você pega os países, você tem 40. Aí, mas se eles não precisam parar de ficar fazendo... essas pessoas precisam comer, essas pessoas precisam de lazer, essas pessoas... É isso. Tem que ter uma vida digna. E para isso tem que ter investimento. Às vezes, a questão do meio ambiente é atingido por algumas pessoas até por falta de opção. E outra coisa, Marcelo, o Brasil não fugirá da sua obrigação como não vem fugindo. Só nos primeiros 7 meses do governo do presidente Lula foi uma redução de 42,5% no desmatamento. O governador Helder tem feito um trabalho belíssimo no combate ao desmatamento. Ministro, o governo brasileiro tem feito a sua parte. O que a gente precisa entender é o seguinte, de maneira objetiva: os países ricos querem mesmo resolver o problema? Eles têm que colaborar. Eles querem mesmo? É verdadeiro isso? Ou é só propaganda? Ou é só blá, blá, blá? Eles precisam, de fato, mostrar interesse nisso. E acho que isso tem pressa. Está aí o que nós citamos aí, diversos exemplos, com a questão do Havaí. Hoje mesmo eu vi no noticiário a questão dos incêndios lá nas Ilhas Canárias, lá na Espanha. Há 2 meses atrás, os incêndios no Canadá chegando a atingir Washington. Olha a distância. Então, nós precisamos... os países ricos têm que discutir isso com seriedade. O Brasil vai continuar fazendo a sua parte. Nós temos a energia, nós produzimos energia limpa. Sim. E nós temos feito a nossa parte na questão do combate àqueles criminosos que têm atentado contra o meio ambiente. Mas os países ricos precisam dizer aqui o que querem, se de fato querem enfrentar com seriedade a questão
do meio da questão dos nossos efeitos climáticos. Ministro, espero poder voltar aqui em outra oportunidade. Você é um homem de televisão, você sabe que a gente tem tempo, né? Não tem jeito. Não, você sempre... Senão a gente continuava conversando aqui. Sempre bem-vindo aqui. Tempo. Um abraço na Catrina, no João e a todos que fazem aí o programa bacana e aos seus telespectadores. E obrigado a você que está aí há 21 anos nos acompanhando. Nós temos esse programa também no nosso canal lá do YouTube. Se você perdeu, entrou no final, te convido para poder acessar. Bacana, um oferecimento. Aspeb Benefícios, aqui sua vida é mais segura. Eletromóveis, o bom gosto para o seu lar. Grupo Mônaco, feito por pessoas. C-Transbel, Leal Moreira, mais valor com nome e sobrenome. Hospital HSM, pioneirismo em transplante de medula óssea. Líder, tem tudo e muito mais para você. Gavi Resorts.